Olá para você que está acompanhando a programação da Rede Alesp. Começa agora mais uma edição do programa Terceiro Setor. E hoje nós vamos conhecer o trabalho da ONG Impulso, que é uma iniciativa social que busca revolucionar a forma como a sociedade enxerga e impulsiona o protagonismo de pessoas com deficiência cognitiva. Para essa conversa, eu recebo aqui no nosso estúdio a presidente e fundadora dessa ONG, que é a Impulso, a Patrícia Giannini Beiersdorf. Patrícia, muito obrigado por você estar aqui com a gente para falar desse trabalho que eu fiquei sabendo nos bastidores. Está começando tudo agora, já é um projeto muito antigo e a gente quer saber de tudo. Muito obrigado. Obrigada a você, Ranieri, por receber a gente aqui, né? Porque eu estou aqui, mas tem uma equipe ali de peso atrás também. E vai ser muito bacana a gente bater esse papo, principalmente, né, que a gente está gravando no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, super importante esse espaço. Obrigada. Bom, como fundadora, eu tenho certeza que, como você bem disse aqui, tem muita gente por trás disso, né? Para você chegar até essa realidade de hoje, muita coisa aconteceu, né? Saindo do papel, colocando em prática. Como que começou essa vontade, né? Essa necessidade, talvez, ali, de você fazer esse trabalho para impactar a vida de outras pessoas? Vamos lá. Começou lá atrás. Quando tinha 5 anos, nasceu o meu sobrinho, que tem esclerose tuberosa e desenvolveu o espectro autista por causa disso. E quando eu tinha 8 anos, nasceu o meu irmão, que tem T21, síndrome de Down. Então, isso vem ali da infância, né? Esse olhar para as diversidades funcionais, nesse caso. E eu resolvi fazer educação, educomunicação pela ECA USP, e sempre estava envolvida em projetos sociais, ambientais, muito com um olhar atento para o mundo, para o que era necessário mudar. E desde pequenininho, meu irmão queria me acompanhar nessas jornadas, né? Então, fazendo os trabalhos sociais, desenvolvendo pensamento crítico, e eu percebia que não havia espaço para ele nesse sentido. Então, já trabalhava com foco nas pessoas com deficiência e outras vulnerabilidades também, e veio essa vontade de criar uma metodologia que desenvolvesse o pensamento crítico para as pessoas com deficiências cognitivas, que normalmente não são colocadas nesse lugar. Então, a jornada começou lá da infância, depois veio de forma profissional, e aí, como você falou, a gente está nascendo agora como SC, a gente está nessa grande conquista, né, de ganhar o nosso CNPJ, mas já fazem 2 anos que a gente está trabalhando com as oficinas, seja elas piloto, do curso extensivo, e agora a gente começou com as oficinas para crianças também, que a gente vai contar um pouquinho para você. Eu ainda volto lá na sua formação, porque eu tenho certeza que houveram ali desafios, né? A sua percepção, o seu olhar, já percebendo como que a sociedade tratava ali o assunto. E aí eu te pergunto, qual que foi o desafio ali para você, ainda na tua formação? Você pensava assim, nossa, mas quando eu conseguir, vou fazer diferente, porque não é possível, né, que a gente tenha um país ainda assim. Né? O que que você observou nisso tudo? Quando eu estava na faculdade, a educomunicação, até legal contar, né, para os telespectadores e telespectadoras que não conhecem, é uma formação relativamente recente, que funciona dentro da ECA, da USP, e é um campo que junta a educomunicação, a educação, desculpa, e a comunicação. Então, a gente repensa as formas de educação, entendendo que todas elas são comunicativas. Assim como toda comunicação, ela também passa por um processo de educação, né? Entendendo que a informação, no geral, ela traz esse ponto de educação. E dentro da faculdade, a gente já tinha um espaço muito grande de reflexão, para repensar as formas como a gente ensina, como a gente educa, como a gente recebe, como a gente aprende. Mas, mesmo assim, as deficiências ainda não eram o foco, né? Porque a gente trabalha, hoje em dia, uma educação inclusiva dentro do ensino regular, mas a gente sabe que a inclusão, infelizmente, ela ainda é uma utopia, né? A gente espera que ela se torne realidade, a gente anda de encontro com esse caminho, com esse ideal, mas não é isso que acontece. Então, dentro mesmo da faculdade, existia sempre esse questionamento meu e de um grupo ali de pessoas, né, que estavam ali nesse ativismo também, nessa luta por essa causa, levantando sempre a mão para dizer, e a pessoa com deficiência nesse lugar? Né? E quando a gente se depara com situações diversas, como que a gente traz essa educação ainda mais combinado com o desenvolvimento que a gente tem hoje das tecnologias, né? Então, elas vêm para agregar,
mas muitas vezes elas também se tornam um desafio. Então, acho que tem muito a ver com você facilitar e entender quem é aquela pessoa que está na sua frente, como educanda, para receber aquela informação. Como que eu penso num projeto pedagógico que é pensado para cada pessoa e não para um grupo de pessoas ali que vai receber a informação de formas diversas. Então, acho que começa desde esses questionamentos e que a gente vai levando. Hoje em dia, é claro, a gente tem muito lugar também da acessibilidade digital, mas que mesmo assim a gente ainda não atinge todas as pessoas e a gente não consegue chegar de maneira para além da acessibilidade, né, da audiodescrição, da legenda, da Libras, a gente também está falando de uma linguagem simples e de que conteúdos estão sendo trazidos, né? Então, acho que os caminhos vão se aprofundando aí bastante quando a gente fala das diversidades funcionais ou das deficiências. Você tocou numa palavra que eu gosto muito, que é essa questão de quem facilitou tudo isso. E nesse processo todo, teve ali quem mais facilitou para você de uma forma positiva para que isso acontecesse hoje, ou teve mais gente que atrapalhou o trabalho da ativista? Eu acredito que o tema da pessoa com deficiência, ele é muito bem recebido. Porém, a gente tem uma questão que ele ainda é muito colocado num lugar capacitista, de não olhar a pessoa com deficiência ainda num lugar de capacidade, né? Por isso o nome capacitismo. Então, ele ainda é olhado como, ai, que lindo esse trabalho, ai, que bonitinho o que você faz, ai, que bonitinhos eles Nossa, como fazendo. você é sensível. Ah, como você é sensível. Né, ter esse olhar voltado para essas pessoas. Exatamente. Né? E acho que isso agrega muito. O fato de eu ser irmã de uma pessoa com deficiência e tia também, mas principalmente irmã, leva para um lugar em que eu não olho a pessoa com deficiência como café com leite, como a gente fala. Então, nunca olhei para esse trabalho de um lugar de, ai, que linda essa missão, ai, como eu sou abençoada, iluminada, não acredito que vá por esse caminho. E eu acho que isso vai rompendo estigmas também, porque a gente olha para a pessoa com deficiência de forma igual, de forma horizontal. E aí eu sempre falo, né? A gente, no lugar de irmãs, a gente questiona, a gente desafia, né? Então, mesmo às vezes vem uma superproteção da família, de casa ou de instituições, e a gente, como irmã, chega um pouco para trazer, olha, não, né? Precisa ter responsabilidade, precisa ter respeito. Então, eu acho que as pessoas receberam muito bem a causa, no geral, mas eu acho que o grande desafio é desmistificar essa ideia do anjo, do belo, do sensível, para um lugar que, não, estamos falando de um tema sério, que é o pensamento crítico, então vamos falar com adultos, com jovens, né, no caso do nosso curso extensivo, dessa maneira. Então, esse é o grande desafio. Muitas vezes, é claro, as famílias, e aí com todos os seus motivos, as famílias acabam super protegendo. Então, a gente fala muito que dar autonomia dá medo também, né? Porque quando você dá autonomia, você também deixa à mercê dos perigos, entre aspas, do mundo. Então, acho que o desafio também é convencer as pessoas de que as pessoas com deficiência têm esse lugar e de que elas conseguem ocupar e transformar, e para isso elas precisam da independência, da autonomia, né? Que é um caminho que muitas vezes é desafiador. Trazendo a sua realidade, até para a gente ilustrar para quem está vendo e ouvindo a gente aqui nesse momento, o seu sobrinho, o seu irmão, foram duas pessoas privilegiadas, e aí eu quero que você conte mesmo a sua realidade, por ter uma pessoa na família como você, engajada nessa luta, porque é uma luta diária, todos os dias, no sentido de levar informação, de combater fake news, de fomentar o tema, seja no ambiente de trabalho, seja dentro de casa. Foram pessoas privilegiadas pensando na sociedade que a gente vive? Eu acho que é bacana colocar que, sim, foram pessoas privilegiadas e que eu, no meu lugar de privilégio social também, sempre vi a importância de atuar e de me colocar e de trazer essa informação, de levar adiante e de trazer, inclusive, para o meu irmão esse lugar de privilégio dele. Então, como que ele atua ali dentro do lugar que ele ocupa, inclusive como um homem com deficiência, cis, branco, né? Então, ele carrega a deficiência, mas ele carrega outras características também. E que é claro que, tendo esse lugar de formação dentro de casa, ele acaba, muitas vezes,
em muitos lugares se destacando, né? Assim, ele hoje em dia está trabalhando como assistente de professor de educação física, que é algo que ele queria muito. Ele trabalha na Impulso, então ele faz o curso extensivo para jovens e adultos. E com as crianças, ele é assistente. Ele está se tornando oficineiro também. Então, Legal. portas vão se abrindo e, com certeza, ele está num lugar de privilégio. Olha, inclusive, a Priscila falou aqui do Impulso. A gente está vendo algumas imagens aqui no nosso telão. Com certeza que você de casa também. E são algumas ações, né? Algumas atividades que vocês fazem, né? Já começou, o negócio está funcionando. Queria que você falasse um pouco para a gente. Legal. A gente começou, então, contando um pouco da história, né? Da linha do tempo. Em agosto, então, de 2024, a gente fez as oficinas piloto para testar essa metodologia, que é uma metodologia nova. E aí, daqui a pouco, eu conto um pouquinho dela para vocês. E aí, a gente teve muita aderência, muitas famílias interessadas em colocar seus filhos, suas filhas, no curso extensivo. Legal. Que é esse curso que dura, então, essas imagens que estão passando são da oficina piloto, que a gente fez lá no Instituto Movimentarte, né, em parceria, que ele já tem um público. E aí a nossa equipe é composta de psicólogas e educadoras e pessoas que também querem aprender, né? Então, a gente chama de oficineiras aprendizes. E aí, hoje em dia, a gente tem, toda semana, 2 turmas que passam por oficinas de 2 horas, que tem um caminho de autoconhecimento, a gente trabalha os sonhos também, trabalha a liderança. Depois a gente ensina sobre a Agenda 2030 da ONU, de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, para depois desenvolver um projeto final. Então, nesse momento, a gente está desenvolvendo o projeto final, que eles escolheram o tema, e o projeto é inteiramente deles. Então, no dia 14 de dezembro, a gente apresenta esse projeto final, e eles vão fazer todo o PowerPoint, mostrar, e ano que vem, eles aplicam e executam esse projeto. Em paralelo, a gente teve uma oportunidade maravilhosa, que deve estar passando daqui a pouco algumas fotos, inclusive de crianças, de fazer esse projeto adaptado para crianças com deficiências e neurodivergências, patrocinado pela Disney, mediado pelo Instituto Serendipidade. Legal. E aí a gente fez uma parceria com a Causar Transformadora Social, porque é um curso que junta a metodologia da Impulso com o audiovisual. E aí, em maio, a gente vai fazer uma apresentação de um documentário que as crianças vão ajudar a criar sobre o que elas sonham para o mundo. E aí, a gente tem, inclusive, vagas abertas. Sei que em algum momento vai aparecer um QR Code na tela, porque pais e mães que tenham filhos, filhas com deficiência, né, de 7 a 11 anos, podem inscrever, que vão até abril os cursos, as aulas, as oficinas. E a gente está aí esperando outras crianças que queiram desenvolver toda essa metodologia de pensamento crítico, cidadania inclusiva, junto com o audiovisual. Então, usando o audiovisual como uma ferramenta educomunicativa potente, para além dos usos habituais das telas, né? Que legal, fiquei encantado. Olha, a gente vai para o intervalo, a gente vai continuar, porque eu quero extrair mais coisas de você, principalmente a parte sentimental, que eu gosto muito de trazer aqui nesse programa. A gente vai para o intervalo e volta na sequência. É um instante só. Terceiro setor está de volta para a gente continuar com a nossa conversa, onde nós estamos falando da ONG Impulso. A gente já viu aqui o brilho nos olhos da Patrícia que está aqui com a gente. E aí eu quero te perguntar justamente isso, quero que você tire aqui de dentro, né? Como é que você se sente? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. E eu falo, eu não tenho medo de falar isso, que o terceiro setor, ele leva esse país nas costas, ele faz a diferença, né? Apesar de estarmos em uma casa legislativa, onde a gente fala de políticas públicas, que é tão importante, a gente tem o apoio, né, de todos os deputados aqui da casa, quando o assunto é esse, mas a gente sempre pensa e sabe que pode muito mais, né? Vocês já fazem com muito pouco, você imagina com muitos investimentos, né? Como é que você se sente impactando a vida das pessoas? Porque eu tenho certeza que vocês têm um feedback maravilhoso dessas pessoas que participam junto com vocês. Eu acredito que a gente trabalha de forma coletiva, né? E aí, trazendo um pouco dessa perspectiva, dentro da Impulso, a gente carrega, enquanto metodologia, mas também dentro do nosso core institucional, a educação dos sentidos. Porque o que faz sentir, faz sentido.
e a gente entende que a gente precisa trabalhar de forma coletiva, não necessariamente para o meu bem-estar, mas também para o meu bem-estar, para o bem-estar do outro, da outra, do coletivo, e como que a gente vai caminhando num sentido de um caminho melhor. E é claro que as pessoas com deficiências cognitivas, elas têm muitas ideias para trazer. E eu acredito que o impacto, né, o que eu me sinto mais gratificada em fazer isso é porque eu acredito que, com o tempo, né, como você apresentou no começo, essa revolução que a gente está fazendo, ela vai impactar muitos setores, porque a gente vai ter pessoas com deficiências cognitivas dentro do mercado de trabalho do terceiro setor também. A gente vai ter pessoas com deficiências cognitivas dentro de projetos socioambientais ou criando projetos... Fundando ONGs. Fundando ONGs e criando seus próprios projetos, ou até mesmo, né, cada vez mais dentro do setor público, inclusive. Então, eu acredito que a gente está plantando várias sementes, né? A gente está criando um caminho muito bacana e que a gente... eu, claro, como irmã, fico muito feliz porque é o futuro do meu irmão também, mas que também é o futuro de muitas outras pessoas com deficiência que convivem, que são amigos, amigas dos meus irmãos, e que eu vejo que as famílias, principalmente, ficam mais tranquilas. Então, tem um lugar também de respaldo emocional, da gente trazer para as famílias possibilidades do futuro que vão além das que foram construídas até agora, que já é um caminho muito longo, né, da inclusão e muito batalhado pelas famílias, principalmente as mães. Fica aqui, né, a nossa gratidão a todas as mães, mas que eu acho que ainda tem muito por vir e eu acho que a Impulso pode acelerar também esse processo junto com todas as outras instituições que trabalham com esse tema, claro. Nós vimos aqui nas imagens, né, já participantes ali, era um piloto, mas são pessoas que já participam, né? Uhum. E tem a intenção de receber cada vez mais as pessoas. Como que essas crianças, adolescentes, esses adultos chegam até vocês? Então, a gente fez uma parceria muito bacana com o Instituto Movimentarte, que é um instituto com 10 anos já de história. A gente levou o piloto para o Instituto Movimentarte. Então, o público, a princípio, era de lá, só que a gente tem muitas parcerias com várias instituições. Então, à medida que a gente vai contando da proposta, as pessoas ficam muito animadas, vêm também. A gente tem uma parceria com o Instituto Projeto Irmãos, que é de irmãos de pessoas com deficiência. Então, os irmãos e irmãs se animam e trazem também. E a nossa intenção é que cada vez mais a gente possa chegar mais longe. Então, é muito graças às instituições parceiras também, ao boca a boca, claro, a internet sempre ali contribuindo, mas a gente tem cada vez mais visto pessoas procurando, né, essa intenção. Claro que é um nicho de pessoas que querem trabalhar o seu pensamento crítico e a gente fica muito feliz de saber que isso está crescendo. Em breve a gente pretende conseguir atender também outras cidades que não São Paulo, né? Então, como chegar, usar o online ou de outras formas ir além. E aí a gente também leva palestras, né? Então a gente faz esse trabalho de conscientização para a sociedade, não é simplesmente fechado nas pessoas com deficiência, a ideia é levar essa conscientização. E a gente tem também as oficinas, inclusive, para as famílias. Então a gente faz essas oficinas para as famílias que acabam se envolvendo e cada vez mais querendo participar também, né? Então a gente teve o piloto em agosto, mas agora a gente tem essa jornada do ano e que começa também em 2026 as novas turmas, e a ideia é que a gente vá crescendo e sempre trazendo mais formações, né, e mais atividades que desenvolvam o pensamento crítico. E eu tenho certeza, né, quando a gente sempre pensa em levar essa informação, essa capacitação, a gente sempre também pensa na rede de apoio, que é tão importante quanto. Né? A rede de apoio também precisa estar preparada, instruída nesse sentido. E vocês já fazem esse trabalho e têm a intenção de aumentar cada vez mais e de chegar em outros lugares. Como que funciona essa metodologia na prática? Queria que você falasse para a gente. Legal. Vamos lá. Então, a gente bebe, né, da educomunicação, da educação dos sentidos, muito de práticas terapêuticas também, bastante junguianas aí. Então, a gente tem uma parte da metodologia que começa com o autoconhecimento, porque chegando ali no final, a gente entende que para uma pessoa se identificar com causas globais, locais, transformar o mundo, ela precisa antes se conhecer, ela precisa saber quem ela é.
Então, a gente trabalha muito a parte de habilidades e fraquezas, medos e desejos dessas pessoas, até porque, trazendo um pouco um tema polêmico, a gente normalmente coloca as pessoas com deficiência num lugar de vamos olhar só para as habilidades dela, porque ela já carrega essa deficiência, então ela sofre muito. E não, ela é um ser humano, uma pessoa que precisa se entender de forma integral. Então, a gente trabalhando quais são esses medos, não negligenciando, né, esses sentimentos profundos também, entendendo no que ela acha que eu preciso me aprimorar nisso, ou isso aqui é uma coisa que eu não sou tão boa, a gente entende que ela vai se identificando e se empoderando ao mesmo tempo, né? Trazendo um pouco essa perspectiva. Ele é uma pessoa limitada e vai até aqui. Exatamente. Então, a gente passa esse limite. A gente vai, é claro, sempre observando até onde cada pessoa vai e cuidando muito, dando contorno para esses sentimentos, né? Para a gente também não criar traumas ali. Essa não é jamais a intenção. Então, a gente tem as psicólogas que vão trabalhando esses pontos também. Faz um trabalho de reforço positivo, né? Estimulando para onde, até onde essa pessoa consegue chegar, obviamente. E, inclusive, também trazendo esse lugar de se eu tenho medo, como que eu encaro esse medo, né? Vamos falar, então, desse medo? Vamos falar das minhas habilidades, mas em contraponto com as minhas fraquezas também. E aí a gente entra num lugar depois que é sobre os sonhos. Então, aqui a gente está falando do imaginário, que é o autoconhecimento, e os sonhos. E aí a gente vai falar dos sonhos acordado, então, com o que eles sonham, mas a gente vai ajudar também a criar essa construção de caminho. A gente tem uma metodologia, um jogo que chama Trilha dos Sonhos, então, que se pergunta por que esse sonho, onde que eu consigo realizar esse sonho, quem eu preciso ativar. E a gente trabalha também os sonhos dormindo, que é uma parte aí da psicologia que a gente está fazendo uma pesquisa para entender esse inconsciente também da pessoa com deficiência. E aí depois a gente trabalha a liderança, então compreendendo que toda pessoa é uma líder dentro de si, mas para a sociedade também, para que eles se encontrem no lugar deles de líderes, né, de lideranças. Mas entendendo que uma pessoa criativa é uma líder também, uma pessoa emotiva é uma líder também. Líder não é só aquela pessoa que tem uma visão panorâmica, né? Então, trabalhando muito a equipe, para depois chegar na Agenda 2030, e inclusive trazendo lideranças que já atuam, que já trabalham como inspiração, como referência, como repertório. Aí a gente trabalha a Agenda 2030 e tudo isso com atividades lúdicas, com atividades de design instrucional, com atividades que vão desde gincanas até quiz, até expositivo, vídeo, né? E aí aqui a gente tem o mapa dos sonhos, por exemplo, também que a gente faz a construção. E aí a gente chega nessa parte do projeto final. E aí o projeto final é muito bacana, porque a gente traz para eles essa gestão de projetos. Então, eles vão montar o cronograma, eles vão entender o que é divisão de responsabilidade, eles vão entender o que é necessidade de recursos, por que a gente quer fazer esse projeto, né? Então, as duas turmas escolheram saúde e bem-estar, sem a gente combinar. Então, esse é um tema que está latente aí para essa turma. E vamos ver o que eles vão trazer. Eles já estão com ideias muito bacanas de atendimentos profissionais para pessoas que não têm a condição de pagar, de fazer um vídeo para crianças sobre esse tema. Então, muitas ideias que estão florescendo e que a gente vai ver aí no nosso evento de projeto final. Como ONG, o que a fundadora, né, gostaria de ver e de enxergar a ONG daqui a uns 5 anos? 5 anos. É interessante até porque a Trilha dos Sonhos, a gente trabalha daqui a 5 anos, até porque daqui a 5 anos é 2030, que é a Agenda 2030, né? Então, a gente trabalha bastante essa perspectiva. Eu acredito que a gente queira ter pessoas trabalhando dentro da Impulso, que passaram já por esse processo, e a gente tem muita vontade de ser uma ONG para essa formação cidadã, da cidadania inclusiva, nessas diferentes vertentes, né? Uma referência nesse sentido, e que, como eu falei, a gente possa levar para fora de São Paulo, né? Para outros lugares também, a metodologia. Existe um sonho de fazer um acampamento intensivo com a metodologia, essa é uma possibilidade. Legal. E a gente não é impossível. E não é impossível. E a gente tem muito essa intenção também de conseguir, de seguir, né, com essa metodologia para as crianças. Então, a gente tem o Olhares da Infância, né, em parceria. E ainda não é o público-alvo? A gente começou agora com as crianças, a gente adaptou essa metodologia e a gente percebe que muitas vezes as famílias das crianças ainda têm um desafio ali, né, seja na sua rotina,
mas também de novas atividades, né? Será que, de fato, essa atividade é inclusiva ou não? Como funciona? Então, nesse momento, a gente está aguardando essas crianças. A gente já tem, né, em torno de 10 crianças participando das oficinas para as crianças, mas a gente espera que mais crianças entrem, porque, querendo ou não, a gente está formando crianças que serão jovens e adultos em breve e que poderão continuar na Impulso também. Então, o sonho é que a gente cresça, que a gente tenha a nossa sede também e que a gente possa desenvolver materiais de pesquisa. Um dos grandes focos nossos também é esse. Então, da pesquisa relacionada a esses temas para que a gente possa dar luz e inspirar outras pessoas e que essa seja uma metodologia replicável. Então, que ela não fique centralizada na gente, mas que a gente possa treinar pessoas para replicá-la em várias partes do Brasil, do mundo. A gente sonha alto, então acho que vai um pouco por aí. Enfim, materiais que a gente quer publicar também, livros, vídeos. Então, esperamos que vocês vejam muito da Impulso nos próximos 5 anos e além. Daqui a 5 anos, você vai voltar antes, mas daqui a 5 anos nós vamos conversar, vamos Com fazer certeza. uma retrospectiva, né, fazer essa linha do tempo aí de tudo que aconteceu e que vai acontecer daqui a 5 anos. Quero te agradecer, te desejar muito sucesso. Se tiver algum contato, alguma arroba, fica à vontade para divulgar. Maravilha. A gente tem um site que está em construção, porque lembrando, a gente começou agora, mas é empulso.org. E tem o nosso Instagram. Sigam as redes até para acompanhar os eventos, né, acompanhar as palestras e para dar uma olhada nas inscrições, né, no projeto do Olhares da Infância e também no nosso curso extensivo que vai lançar as novas vagas, que é o Instagram @em_pulso. Então fiquem ligados e quero agradecer também pela grande oportunidade de poder revolucionar aqui junto com você. Fazendo sempre a diferença, né, impactando a vida das pessoas, porque essa é a intenção desse programa. Mais uma vez, muito sucesso. Obrigada, Ranieri. Muito obrigado a você que ficou aqui com a gente. O Terceiro Setor vai ficando por aqui. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente se vê em um próximo programa. Até mais.